peço que vocês possam abrir a sua Bíblia no capítulo 7 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é fácil de achar, né? O último livro da Bíblia, capítulo 7. É uma das vantagens de estudar Apocalipse, que a gente acha ele rápido. Apocalipse, capítulo 7. Deixe sua Bíblia aberta neste capítulo. Eu tenho de falar um pouco a respeito dele e depois nós vamos fazer uma análise do conteúdo. Mas vamos começar orando, vamos orar ao nosso Deus e logo em seguida daremos a missão. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos na Tua presença e de modo consciente suplicamos o Teu auxílio e a Tua graça. Nos dirige, Senhor, nos direcione para que possamos ter o coração aberto para o entendimento e para colocar em prática tudo o que aprendemos. A nossa súplica é que o Senhor cresça, que o pregador diminua, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, dando continuidade à exposição que estamos fazendo no livro de Apocalipse, estamos na fase de entender os selos. Nós estamos estudando em Apocalipse a seção que trata sobre os selos. O livro de Apocalipse, quando ele começa a tratar sobre os juízos, ele tem 3 séries de 7. Ele tem a primeira série, que são 7 selos. Ele tem uma segunda série de juízos, que são 7 trombetas. E tem uma terceira série de juízos, que são as taças. São 3 séries de juízo. Nós estamos na primeira série de juízo. Nós já vimos os 4 primeiros selos no capítulo 6 de Apocalipse, que trata dos famosos cavaleiros do Apocalipse. Estivemos vendo então que provavelmente esta descrição se refere aos primeiros 3 anos e meio da tribulação, um período onde Deus vai permitir que os homens colham as consequências das suas próprias decisões, da sua própria vontade. E ali eles vão colher guerras, vão colher fome, vai ser um período de grande intensidade já de juízo. Nós vimos também o 5º selo. O 5º selo muda o foco. Primeiro, o foco estava na terra. Então, o Apocalipse vai fazer esta alternância o tempo inteiro. Ele fala sobre a terra, ele fala como será a terra no período de tribulação, como foi descrito nos 4 primeiros selos. Depois, como se ele estivesse filmando, ele passa agora a falar sobre o céu. E ele começa a falar agora sobre os fiéis que morreram na tribulação e estão debaixo do altar clamando por justiça. E Deus traz um grande conforto, um grande alívio àqueles que estão ali sendo descritos no 5º selo. Temos o 6º selo no livro de Apocalipse. E aí o foco desce novamente para a terra. Está falando agora dos sinais da vinda do Senhor Jesus. E eu descrevi no culto passado. O sol vestido com uma manta fúnebre, a lua vermelha como se estivesse sangrando, como se estivesse ferida, e todas aquelas descrições de juízo a ponto dos pecadores rebeldes contra Deus suplicarem, pedirem que os montes o escondam de Deus, mas sem conseguir êxito em fugir do Senhor. Então, nós vimos estes 6 selos e a lógica é que hoje nós estudemos o 7º selo. São 7 selos. A lógica é que depois dos 6 selos a gente estuda o 7º e passa para as trombetas. Mas não vai ser isso que vai acontecer. O capítulo 7 de Apocalipse é um capítulo que dá uma pausa. É um capítulo que nós chamamos de interlúdio dos juízos. Como assim, pastor? Você vai notar uma espécie de parêntese no juízo. O juízo está acontecendo
O juízo é descrito em cada selo, mas após o sexto selo, antes de chegar ao sétimo, o foco agora vai ser sobre algumas pessoas em um evento específico no período da tribulação. Não estará falando do juízo, mas está falando de um grupo de pessoas que viverão naquele tempo, naquele momento. Se você notar, o sexto selo é concluído no capítulo 6 e o sétimo selo começa no capítulo 8. E você tem esse capítulo 7 aí, com algumas informações entre aí o sexto e o sétimo selo. Então você tem esse efeito pausa acontecendo. Este efeito ele é característico no livro de Apocalipse. Você vai notar novamente esse mesmo efeito de pausa acontecendo nos juízos. Quando nós estivermos estudando as 7 trombetas, após a sexta trombeta, você vai notar que o assunto é modificado. Você vai notar que não vem em seguida a sétima trombeta, vem um outro assunto, um outro foco, só depois você tem a sétima trombeta. Então essas pausas, elas acontecem no livro para focalizar o ambiente, para focalizar um grupo de pessoas, para focalizar um personagem específico. Eu gosto muito de comparar com a ideia de você ter um panorama, se você está filmando, por exemplo, algo, você tem um panorama geral da tribulação, da situação que está acontecendo, mas nós vemos certas coisas, certos objetos, certas paisagens, e nós damos um zoom. E nós queremos ver de perto com os detalhes daquilo que está acontecendo. Então essas pausas parecem ser esse zoom que é dado sobre aquele período para focalizar um grupo de pessoas específico que nós iremos notar. O que será que esta pausa quer ensinar? O que será que essa pausa quer destacar? Por que nós não temos o sétimo selo logo em seguida do sexto na descrição? A ideia é, com esta pausa, não descrever mais o juízo sobre os ímpios, mas por um momento vai ser descrita a misericórdia de Deus com os santos na tribulação. A tribulação é composta de pessoas que se convertem a Deus, escolhidas por Deus, e ímpios, pecadores que não se arrependeram. E o capítulo 7 tem um foco nos salvos, nos santos da tribulação. Nós já vimos, por exemplo, no quinto selo, que muitos fiéis morreram. E eles morreram por quê? Por causa do testemunho que guardavam, por causa do amor que tinham por Jesus e por causa da verdade que eles não abriam mão. E eles foram assassinados na tribulação. A tribulação será um período onde muitos que se converterem receberão perseguição. Muitos serão assassinados naquele período. Mas, se esta fosse a única informação que nós temos a respeito dos santos, que eles vão se converter, vão ser perseguidos e vão ser assassinados na tribulação, poderia passar na nossa mente que aqueles santos estarão completamente desprotegidos naquele período. Poderia passar na nossa mente que Deus esqueceu dos seus santos em meio ao juízo. Normalmente, quando nós passamos por um momento de sofrimento, de dor, nós tendemos a pensar que Deus se esqueceu de nós. Quando estamos passando por lutas, por grandes dificuldades, a nossa tendência é esquecer o amor de Deus. Na realidade, nós temos dificuldade de enxergar o cuidado e o amor de Deus em meio à tragédia, em meio à dificuldade, em meio ao câncer, em meio a um acidente. Nós temos grandes dificuldades de enxergar o amor de Deus. O que este capítulo 7 quer nos ensinar? A ver o amor de Deus, mesmo mediante grandes dificuldades, mesmo mediante grandes perseguições, mesmo mediante a morte de muitos. Deus continua amando e cuidando dos
dos seus salvos, dos seus santos. Ele fará isso na tribulação, como Ele já faz isso também em nossas vidas. Deus não abandonou os santos da tribulação, como Deus também não nos abandona. Deus não vai desamparar os santos da tribulação, assim como Deus também não nos desampara e sempre está conosco. Este interlúdio, esta pausa entre o sexto e o sétimo selo, serve para que a gente possa presenciar e entender o cuidado de Deus para com o seu povo. Nós veremos aqui um contraste entre o juízo do sexto selo caindo sobre os ímpios, foi assim que terminou o capítulo 6, e a misericórdia, o amor e o cuidado de Deus para com aqueles que são os seus. Apesar de todo o sofrimento, apesar de tanta morte que acontecerá na tribulação também para os santos, tudo estará debaixo do controle absoluto de Deus. Se você lembra de uma palavra que nós estudamos no quinto selo, quando aqueles que morreram na tribulação estão adorando a Deus, eles, ao tributar a Deus, a louvar a Deus, eles chamam Deus de déspota. Lembra que eu falei sobre isso? E eu expliquei que déspota não significaria um Deus autoritário, cheio de vontades, mimado, que faria tudo de acordo com uma vontade pecaminosa. Mas o déspota ali significa uma soberania em cada detalhe da vida. Então a descrição é que Deus é soberano em cada detalhe. Deus é soberano na dificuldade. Amém? Amém. Deus é soberano nos momentos difíceis. Deus é soberano na morte. Deus é soberano em cada momento. É isto que eles estão reconhecendo na presença do Senhor. Enquanto os ímpios na tribulação estarão no juízo de Deus, debaixo desse cálice da ira de Deus, sem poder escapar da ira, os santos estarão sendo perseguidos, muitos estarão sendo alcançados, mortos, mas todos perseverarão na fé. Todos serão mantidos. Deus cuidará do que é mais importante no coração do santo, o seu coração, a sua fé. Eles morrerão, mas não abandonarão, não negarão a fé. Por quê? Porque eles são fortes? Porque eles são preparados? Porque eles são diferentes de nós? Não. Por que eles conseguem e nós conseguimos enfrentar todas as barreiras e dificuldades sem abandonar a Deus? Porque Deus nos capacita. Deus cuida de nós em cada momento, em cada detalhe. E é este cuidado de Deus que nós vamos notar acontecendo então neste período. Então, note aí o versículo 1 do capítulo 7 então, de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7, verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Nós temos então, neste verso 1, nós somos informados de que anjos estão nos 4 cantos da terra com uma missão dada por Deus. Deus comissionou anjos para cumprir uma tarefa, uma missão. O livro de Apocalipse é o livro que mais trata e aborda o ministério angelical. Muitos anjos são evidenciados e mostrados no livro de Apocalipse. E eles têm muitas tarefas. Muitas tarefas são dadas a eles por Deus. E neste momento específico, foi dada uma tarefa de que eles pudessem conter, segurar, reter os 4 ventos que viriam sobre a terra, que causariam grande dano sobre a terra. Alguns ateus apontam este versículo 1 do capítulo 7, dizendo que a Bíblia é anticientífica. E eles afirmam, está vendo? A Bíblia dizendo que a terra tem 4 cantos. Então a Bíblia está defendendo que a terra é quadrada. Quando a gente
gente se depara com esse tipo de alegação, a gente fica com uma certeza de que não é a Terra que é quadrada, é a cabeça de algumas pessoas que pode ser quadrada. Porque o que está sendo ensinado aqui é algo que nós já conhecemos como os pontos cardeais. Pontos geográficos, já ouviu falar em norte, sul, leste, oeste? 4 pontos na Terra. E a ideia então é que eles estão posicionados em 4 pontos da Terra. Isso significa que toda a Terra está segura, que toda a Terra está sendo abrangida aqui neste cuidado dos anjos. Essa é a ideia. Se você notar bem, eu não vou abrir esse texto, mas para você que gosta de anotar, fica aí a dica. Isaías 40, versículo 22, é um texto que afirma de maneira muito categórica, de maneira muito clara, que a Terra é redonda. E isto é afirmado antes de Copérnico descobrir que a Terra era redonda. Então você nota que no lugar da Bíblia está cometendo erros, a Bíblia na realidade declara a verdade sobre a Terra que os cientistas descobriram muito tempo depois, confirmando então a palavra de Deus. O detalhe importante aqui nesse verso 1 é que há uma ordem dada por Deus aos anjos, para que a Terra, por um momento, não fosse danificada. A ideia é que haja uma pausa na destruição da Terra, nos juízos de Deus. Haja uma pausa destes juízos. Os juízos das trombetas, os juízos das taças estão por vir ainda. Eles não aconteceram até este momento. E a ideia é que, antes que o juízo comece a se intensificar sobre a terra, há uma pausa para que algo aconteça. E este algo que vai acontecer é justamente o cuidado de Deus com os seus santos. É isso que nós iremos notar. 4 anjos então recebem uma incumbência de controlar as manifestações do juízo, de reter o juízo por um momento. A ideia é que eles segurem por um instante os 4 ventos. É interessante que em Apocalipse os anjos são descritos com um certo poder sobre a natureza. Eu não sei se você já notou essa ideia, mas aqui você nota os anjos, por exemplo, retendo os 4 ventos. E os 4 ventos nós vamos notar que é uma maneira do Antigo Testamento falar do juízo de Deus. Mas nós notamos também anjos que têm poder sobre o fogo. Olha em Apocalipse capítulo 14, versículo 18. Apocalipse capítulo 14, verso 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Então você nota aqui um anjo que tem domínio, que tem autoridade sobre o fogo. Assim como nós vimos anjos retendo os ventos, mas tem também anjos com autoridade sobre as águas. Então nota aí Apocalipse capítulo 16, versículo 5. Então ouvi o anjo do quê? O anjo das águas, dizendo. Então você nota que no livro de Apocalipse, os anjos recebem uma incumbência de ter certo poder sobre a natureza, sobre o fogo, sobre as águas, sobre os ventos. Este poder deve nos levar a adorar os anjos, certo? Errado. Por quê? Porque este poder foi concedido por Deus. É Deus que está dizendo no capítulo 7 que os anjos devem conter os ventos. Então eles recebem uma missão de Deus e a capacidade de conter os ventos. É por isso que nós, dentro do cristianismo bíblico, não aceitamos nenhum tipo de adoração angelical. Não veneramos nenhum tipo de anjo. Por quê? Porque anjos são instrumentos, criaturas de Deus, para fazer aquilo que Deus incumbiu, aquilo que Deus colocou como missão, como nós estamos notando aqui.
A expressão 4 ventos não é uma expressão única que aparece em Apocalipse, uma expressão exclusiva do Novo Testamento. É uma expressão para juízo já no Antigo Testamento. Abra, por gentileza, em Jeremias, capítulo 49, versículo 36. Jeremias 49, 36. Livro de Jeremias, capítulo 49, versículo 36. Falando ou trazendo uma profecia contra Elão dentro do contexto. É dito no versículo 36: trarei sobre Elão os 4 ventos nos 4 ângulos do céu. Parece que está de Apocalipse? Os 4 ângulos, os 4 cantos, e aqui os 4 ventos. E é dito: e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Então, o que nós temos aqui? Temos um juízo de Deus com a mesma linguagem de Apocalipse. Então, João não está sendo criativo ou inovador no livro de Apocalipse. Ele já está usando a mesma linguagem que aparece no Antigo Testamento, uma linguagem de juízo de Deus. Então, os 4 ventos daria dano, espalharia os povos por sobre a terra, causando grande dano. Então, a ideia que nós encontramos é uma intensificação do juízo pelas trombetas e taças. Mas antes dessa intensificação do juízo, Deus selará o seu povo. Nota os versículos 2 e 3 do capítulo 7. Capítulo 7 de Apocalipse, versículos 2 e 3. Olha o que vai acontecer antes da intensificação do juízo. E é interessante que as trombetas vão falar muito sobre a danificação da terra. É interessante que antes dessa intensificação do juízo, Deus vai fazer algo. Olha o que Deus vai fazer. Versículos 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha aqui uma partícula de tempo. Não danifiquem a terra até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, o versículo 2 começa com a afirmação de que João viu um outro anjo, além dos 4 que ele já descreveu. E é dito que esse anjo tem ou possui o selo do Deus vivo. Vamos entender bem para que a gente não possa confundir aqui a ideia. O que esse texto está ensinando não é que este anjo é selado, não é que este anjo recebeu o selo, mas é que esse anjo, ele vem com um anel de selar, ele vem com um instrumento de selar de Deus, para que esse anjo possa selar os servos de Deus na terra. Para que você possa entender melhor, quando nós usamos, por exemplo, a palavra carimbo, carimbo pode ser tanto a imagem que foi carimbada, como pode ser também o próprio instrumento que nós temos na mão para carimbar. Não é assim? A mesma ideia para selo. Selo na época não era simplesmente um papel, tinha uma ferramenta, um sinete, e esse sinete, que poderia ser um instrumento de ferro, independente ou um anel, você vai encontrar essa expressão anel de selar na Bíblia, e este anel ou este sinete servia para selar cartas, para selar correspondências, e às vezes até mesmo para selar pessoas. Na época, selar escravos, marcar escravos. Então, o que você tem aqui é um anjo que carrega o sinete, carrega um anel de selar de Deus. Com qual propósito? Com o propósito de marcar os servos de Deus
na terra, de trazer uma marca, de fazer com que eles agora recebam esta marca do Deus vivo, que é chamado. Este selo em Apocalipse é diferente do selo que nós recebemos enquanto igreja. Isso é bem importante, para que não haja uma confusão na sua teologia. Nós aprendemos em Efésios capítulo 1, quando nós estudamos aqui sobre a doutrina do Espírito Santo. Eu passei 3 meses fazendo uma exposição, e uma das características é que o povo de Deus recebe um selo de garantia no início da sua conversão. Assim que alguém se converte, ele é selado pelo Espírito Santo de Deus, e esse selo é chamado de penhor da nossa herança, é uma garantia de que de fato nós somos agora de Deus. Efésios capítulo 1 vai fazer essa descrição. Este selo que a igreja recebe é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós e nos capacitar, quando nos capacitar também a realizar ou ter frutos que realizem obras que glorifiquem a Deus. Então, quando se está falando deste selo na tribulação, para os santos, para os servos de Deus, nós não estamos falando do selo que a igreja recebeu. É um outro tipo de selo, é um selo externo e não um selo interno. O selo interno é o Espírito Santo que habita em nós, mas aqui se refere a um selo externo. Como é que nós sabemos que aqui se trata de um selo externo? Eu queria que você abrisse aí Apocalipse capítulo 14, versículo 1. No capítulo 14, esses 144 mil são citados novamente. Volta lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. É dito: olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele tem 144 mil, os mesmos que nós estamos vendo no capítulo 7, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Quando você chega no capítulo 7, este anjo que carrega o sinete, ele vai selar 144 mil pessoas. E esse selo vai ser colocado aonde? Na fronte, na testa. No capítulo 7 diz isso. No capítulo 14, nós temos agora que tipo de selo foi colocado. Isso tem descrição de qual é o selo. Qual é o selo? O nome de Jesus e o nome de Deus Pai. Então, estão notando que se refere a um outro selo, não é o mesmo selo do Espírito Santo. Aqui é uma marca sobre eles. Eles foram marcados ali pelo anjo para identificar que eles, de fato, fazem parte do povo de Deus, que eles são propriedade exclusiva de Deus. Então eles foram marcados com o nome de Deus, para que todos pudessem entender que, de fato, eles eram e faziam parte desse Deus, o Deus vivo. É importante você notar o seguinte: você vai ter no livro de Apocalipse, sempre que Deus manifestar uma obra, sempre que Deus fizer algo, você tem sempre Satanás fazendo uma cópia daquilo que Deus faz. Por exemplo, Deus manifesta a sua ira sobre os ímpios. E o que é que o anticristo faz? Manifesta a sua ira sobre os santos. Então, como uma espécie de retaliação a Deus, Deus manda juízo, e então aqueles que estão na terra recebendo juízo, então perseguem os justos e tentam matar os justos. Então é a ira do cordeiro e a ira do anticristo. Você vai notar, por exemplo, uma descrição que entendo ser a descrição do anticristo, onde Apocalipse capítulo 19 fala de Jesus vindo num cavalo branco. Nós já vimos isso. E no primeiro selo nós temos ali um personagem aparecendo, e ele é diferente do capítulo 19, ele carrega um arco na mão, e é o início da tribulação, parecendo então mais uma cópia do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. E aqui nós temos o povo de Deus sendo selado, o povo de Deus recebendo uma marca de identificação de Deus.
Nota que é uma marca sobrenatural. Não sou eu que faço uma marca sobre mim. É Deus que traz uma marca. Por que é importante dizer isso? Porque muitos pegam essa passagem e dizem, não, pastor, podemos fazer tatuagens do nome de Jesus. Porque o que acontece? Na tribulação, vários vão ter um nome escrito, o nome de Jesus. Se Deus escrever esse nome em você, amém, seja glorificado. Se Deus escrever, se Deus mandar um anjo hoje, e após o encontro com o anjo, você tiver marcado na testa o nome de Jesus, amém, Deus seja glorificado. Se não for assim, não é isso que está acontecendo em Apocalipse. Então você não pode utilizar o livro de Apocalipse e esta marca como pretexto para você fazer o que você bem deseja, o que você bem quer. Então é o que nós encontramos muitas das vezes dessa utilização. Desculpa por quebrar, desculpa, né? Para fazer tatuagem. Quando você se depara com a marca da besta, que também vai ser descrita no Apocalipse, nota o que acontece. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Nós já vimos o selo, a marca de Jesus, foi? Agora nota aí Apocalipse 13, versículos 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Qual é a marca? O nome da besta ou o número de seu nome. Nós acabamos de ver que a marca que Jesus faz sobre os seus na tribulação é o seu nome marcado na fronte. E o que nós vemos da parte do anticristo da besta? O seu nome gravado também na fronte daqueles naquela época. Então você nota aqui uma imitação muito clara. Nota que pirataria não é algo dos nossos dias, é algo do diabo, né? Faz tempo isso vai acontecendo. Quem são estes selados de Deus em Apocalipse capítulo 7? Nós vimos que eles foram selados e a descrição é que eles são servos de Deus. Lembra daquela palavrinha que a sociedade masculina e a sociedade feminina têm estudado durante o ano? A palavra doulos no texto grego, que significa servo, certo? Significa escravo, é uma palavra muito mais forte. E a ideia aqui é que aqueles que vão ser selados são aqueles que obedecem plena e completamente a Deus na tribulação. São aqueles que se submeteram a viver agora como escravos do Senhor. Estes recebem este selo, este nome de Jesus. Agora nota quem eles são. É dito que eles são 144 mil. Você tem um número interessante, e é um número que é dividido em 12 vezes 12. Você vai notar que nem sempre a gente consegue, por uma conta de multiplicação, achar o significado de um número em Apocalipse. Na realidade, quase nunca, com essa exceção. Nesta exceção, você faz uma multiplicação e acha um número. Mas essa multiplicação nós fazemos porque o próprio livro diz que é assim. Então, nota o que acontece a partir do versículo 4. Olha a descrição. Quem são, então, estes 144 mil selados? Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de... O que é que diz na sua Bíblia? De Israel. Todas as tribos dos filhos de Israel. Aí agora ele vai especificar as tribos. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil,
da tribo de Benjamim foram selados 12.000. A grande pergunta, e que acaba causando uma polêmica, ao meu ver, desnecessária, é: quem são estes 144.000? Eu penso, meus amados irmãos, que nós não precisamos apelar para uma criatividade quando a própria Bíblia declara quem eles são. A Bíblia está de maneira muito taxativa, dizendo que são os judeus, é o povo de Israel. Está falando então do lidar de Deus com o povo de Israel. Esta linguagem das tribos, esta linguagem de uma genealogia de tribos, é uma linguagem de judeus. Gentios não usam a linguagem de genealogia. Quem tenta montar genealogia ou árvore genealógica é judeu. E a ideia aqui é que os judeus foram selados. 144.000 judeus, 12.000 judeus de cada tribo. É estranho pensar, como alguns alegam, que aqui se trata da igreja na tribulação. É uma linguagem completamente estranha, única para falar da igreja. O que muitos alegam é que a Bíblia diz que não são apenas os que nascem de sangue físico que são filhos de Abraão, mas os filhos da fé. Mas, meus amados irmãos, essa argumentação é muito frágil. Por quê? Porque em nenhum momento da Bíblia você vê a igreja sendo descrita como uma tribo de Israel. Em nenhum momento. Em nenhum momento na Bíblia você vê a igreja sendo chamada de tribo de Zebulon, de tribo de Naftali. Essa linguagem não é uma linguagem para a igreja. Essa é uma linguagem típica para Israel. Então aqui nós temos Deus tratando com Israel, porque a igreja já não está mais na tribulação. A igreja já foi arrebatada. E agora, esses santos que estão aqui, iniciando todo um trabalho de evangelismo na tribulação, são os judeus. É interessante entender isso, porque nós temos aqui o cumprimento do que Paulo diz em Romanos. Paulo diz em Romanos capítulo 11, que Deus vai voltar a tratar com os judeus. Judeus físicos, judeus nação. Deus vai voltar a tratar. Deus, por um momento, deixou de lado os judeus e incluiu os gentios, a igreja. Mas Deus vai voltar a tratar com os judeus. Abra Romanos 11, versículo 25. Romanos capítulo 11, versículo 25. Se você voar um pouquinho, você perde a pregação. Então você tem que estar concentrado aí. Romanos 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que, estão notando aí a marca temporal? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios que Efésios vai descrever? A entrada dos gentios, a salvação dos gentios, a igreja. Então a ideia é que Deus, por um momento, deixou de tratar com Israel nação para tratar com a igreja, até que houvesse a plenitude, até que houvesse aí. A maneira de expressar aqui é como se fosse a totalidade dos gentios, como se Deus tivesse lidado já com a igreja, como acontece no arrebatamento, quando a igreja finalmente vai deixar de existir na terra. Então ele vai voltar a tratar com os judeus. Nota o versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador. Olha aí a vinda de Cristo. E ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Deus vai voltar a tratar com Israel, e todo Israel será salvo. É a ideia de que Deus vai salvar o Israel vivo da época.
plano de Deus, é o que nós chamamos da dispensação de Deus, lidando e tratando com a nação de Israel. Não é isso que você vê em todo o Antigo Testamento? Mas quando você chega em Atos, há uma nova instituição sendo inserida, que é a igreja, que é chamada de mistério. Por que a igreja é um mistério? A união entre judeus e gentios, porque nunca tinha existido isso ainda. Na realidade, no templo havia um átrio exterior para que os gentios ficassem separados. É por isso que é dito em Hebreus que a parede de separação foi derrubada, para que haja judeus e gentios unidos, juntos. Quando aconteceu isso? Na igreja. Então Deus trata com a igreja até a sua plenitude. A partir da plenitude da igreja, Deus volta a tratar com Israel. Quando Deus vai voltar a tratar com Israel? Hoje? Não. Por que não é hoje? Porque a igreja ainda está aqui, nós estamos na igreja. Todo israelita, todo judeu que se converte hoje, ele é a igreja. Ele faz parte da igreja. Então, se algum judeu se converter hoje, não é Deus tratando com os judeus. É um judeu entrando na instituição igreja. Mas quando a igreja for retirada e Deus tratar com os judeus, agora é Deus tratando com a nação novamente. Entenderam isso aqui? Então é importante você entender esta quebra acontecendo no livro. Então esses 144 mil fazem parte desses judeus, são os primeiros judeus crentes da tribulação. Os judeus que vão espalhar o evangelho. Os judeus vão voltar a ser canal de bênção para as nações, como eles foram chamados para ser. Assim como a igreja hoje é. A igreja hoje tem a incumbência e a responsabilidade de fazer missões, não é assim? Então as nações são de responsabilidade da igreja. Nós enviamos missionários, oramos por eles e falamos no amor deles. No Antigo Testamento, quem fazia esse papel de fazer missões? O povo de Israel. E na tribulação? A igreja não vai mais estar lá. Então volta o povo de Israel a ter esse papel de fazer essa obra missionária. E esses 144 mil vão se espalhar por toda a terra e pregar o evangelho. Então eles serão os missionários desta tribulação. Olha Apocalipse capítulo 14, versículos 3 e 4. Tem uma informação interessante sobre os 144 mil. Apocalipse 14, versículos 3 e 4. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Olha que expressão interessante. Deus os comprou. Como é que Deus compra alguém? Pelo seu sangue precioso. Deus morreu por eles. Eles foram comprados por Deus. Interessante isso. É porque eles foram comprados por Deus que eles têm a marca do seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Jesus, que morreu por eles. Eles foram comprados, é por isso que eles são classificados como escravos, porque eles foram comprados e têm a marca do seu Deus. Olha o versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Aqui uma linguagem muito parecida com o voto de Nazireu do Antigo Testamento. Não vou entrar aqui nesse mérito, mas é uma linguagem tipicamente judaica. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Então eles vão e eles estão espalhando essa verdade. Lembra de Atos? Quando a igreja começa a se espalhar e o evangelho começa a se propagar, aqui você tem exatamente o mesmo efeito. Os 144 mil começam a se espalhar, também por conta da perseguição. Lembra de Atos? Eles estavam bem em Jerusalém. E eles são perseguidos, e após a perseguição, o que eles fazem? Eles se espalham e começam a pregar o evangelho. Lembra disso? Aqui acontece a mesma ideia. A perseguição faz com que eles se espalhem por toda a terra. E ao se espalhar por toda a terra, eles pregam o evangelho e as conversões vão acontecendo. Então você tem aqui aquele efeito de Atos, da multiplicação do povo de Deus acontecendo em Apocalipse. Pouquíssimas pessoas têm notado esse efeito acontecendo, mas é exatamente isso que está aqui se repetindo.
Agora, olha o detalhe que eu quero te mostrar ainda no versículo 4. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. O que é primícia? Primícia? Os primeiros frutos. Então aqui são os primeiros crentes da tribulação. São os 144 mil, os primeiros que foram escolhidos, que foram chamados, que foram selados e que vão fazer essa obra missionária por todo o mundo. Então você está notando aqui a conversão, ou as primeiras conversões dentro da tribulação, as primícias para Deus. Neste período, meus amados irmãos, da tribulação, haverá intensa perseguição, intenso juízo de Deus sobre o povo, mas o Evangelho será pregado pelos judeus a todas as nações. É incrível como parece que quanto mais a igreja passa por perseguição, mais a igreja se multiplica. Nós notamos isso nos mártires do primeiro século, que foram perseguidos pelos imperadores, e eles eram perseguidos, eles eram assassinados, mas a igreja se fortalecia, a igreja crescia. Então o que acontece aqui? O povo de Deus começa a ser perseguido, começa a ser assassinado, mas qual é o efeito? O efeito não é que o povo de Deus diminui, mas que o povo de Deus se multiplica. É muito interessante isso. A ideia é mostrar que ninguém consegue barrar ou parar a mão de Deus. A ideia é mostrar que quando Deus quer multiplicar um povo, quando Deus quer salvar as nações, Deus salva, independente de quem quiser barrá-lo, independente de liderança, independente de imperadores, independente de quem está no governo. Quando Deus quer multiplicar o seu povo, quando Deus quer salvar uma nação, uma família, uma ilha, Deus faz e toma todas as providências para que aquilo aconteça e ninguém pode deter a mão de Deus. O que nós notamos aqui é que a ira do anticristo está sobre os santos, mas eles se multiplicam em todas as nações, através ou iniciado por esses 144 mil. Tem um texto de Mateus que tem sido interpretado errado, e eu quero trazer para você. Mateus 24, olha lá, importante você abrir. Mateus 24 já é um texto bem conhecido nosso, né? Já falei várias vezes dele. É impossível pregar em Apocalipse sem falar de Daniel, sem falar de Mateus. Mateus 24, versículo 14. Lembra de Mateus 24, o princípio das dores, olha aquela descrição que eu já fiz, já expliquei esse texto, mostrando que os sinais acontecem tanto hoje como vão acontecer também na época da tribulação. E o que acontece? No versículo 14 é dito o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, quando é que esse evangelho vai ser pregado para todas as nações? No período da tribulação. Um homem chamado Oswald Smith escreveu um livro chamado O Clamor do Mundo. Ele fez uma obra missionária muito grande. É um livro que eu gosto muito, muito motivador para a obra missionária. Mas ele divulgou uma ideia de que nós devemos pregar o Evangelho e fazer a obra missionária, porque Deus só voltará, Jesus só voltará quando todas as nações forem evangelizadas. Usando como base Mateus 24,14. Mas Mateus 24,14 é o período da tribulação e não o período que nós vivemos hoje. Nota que parece um detalhe, né? Parece até bonito dizer, vamos evangelizar com base nesse texto, e motivador. O problema é que você está errando só a interpretação completamente. Então, vamos motivar para fazer missões. E a grande motivação de missões é Deus. Lembra que eu já preguei isso? Salmo 96. A grande motivação de uma igreja para fazer missões é a glória de Deus. Não vamos usar textos equivocados e errados para motivar a fazer missões, porque vai desmotivar. Não vai ter o efeito correto. O efeito correto acontece quando a Bíblia é ensinada de maneira certa. Então esse texto aqui tem sido por anos
interpretado errado. É um texto que eu adoro perguntar no exame doutrinário, aí para os seminaristas nossos, né? E Mateus 24,14, meu amigo, como é que interpreta? Pronto, já tem a resposta aqui na pregação, né? Se errar no exame doutrinário, eu digo para a igreja. Eu trago um vergonha na igreja. Ok? Então, esse tempo de tribulação será um tempo, meus irmãos, de grande avivamento, de muitas pessoas sendo salvas. Esses 144 mil, esses 12 mil de cada tribo, serão convertidos por Deus e farão uma obra espetacular no que concerne a pregar a palavra. Muitos fazem ou levantam a questão sobre os 144 mil. Qual é a questão? É a seguinte: pastor, não existem mais as tribos desapareceram, só existe a tribo de Judá e Benjamim, olhe lá, porque as 10 tribos acabaram sendo dissolvidas a partir daquela estratégia dos samaritanos. Então não existe mais uma linhagem pura aí para que eu possa identificar todas essas tribos. A minha resposta para essa alegação tem sido sempre a seguinte: o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus vai, nesse período, ter 12 mil de cada tribo. A Bíblia diz, meu amigo, se a Bíblia diz, eu acredito. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Parece que, humanamente falando, as tribos foram dissolvidas. Mas se Deus está dizendo que na tribulação haverá 12 mil de cada tribo, é porque o próprio Deus está conservando 12 mil de cada tribo. É o próprio Deus que está garantindo que isso aconteça. É por isso que todos atacam o povo de Israel. A história de Israel é interessantíssima. Todos contra Israel. A independência de Israel é uma história milagrosa. E todos contra Israel e nunca vence Israel. Porque Deus preserva Israel. Agora, como Deus vai fazer com essas tribos, eu não sei. Mas se Deus quisesse para mim que Moisés estava lá, eu acreditava, eu não acredito. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, então o que eu posso fazer é acreditar. Então o que eu digo para quem levanta grande questionamento é questione com Deus, que é a Bíblia está dizendo. Então eu não preciso tentar reinterpretar e dizer, não, aqui não são. A Bíblia está clara, são os israelitas, é 12 mil de cada tribo. Se você não sabe como vai fazer, você não é Deus, mas Deus sabe. Você pode ter certeza que Deus tem plena convicção do plano dele, não vai entrar aqui em dúvida. Eu quero mostrar um detalhe que pode passar despercebido do capítulo 6 para o capítulo 7. É um gancho do capítulo 6 para o 7. O capítulo 6, no sexto selo, encerra com uma pergunta. Lembram da pergunta? Encerra com uma pergunta: quem poderá suportar? Falando da ira de Deus, lembra? Quando a ira de Deus se manifestar, quem poderá suportar? Eu terminei a mensagem passada fazendo essa pergunta várias vezes. Quem poderá suportar? Literalmente, você pode traduzir esse texto do grego da seguinte maneira: quem ficará de pé diante de Deus? Quando a ira de Deus se manifestar, quem estará de pé diante dele? Seria a mesma tradução. Eu usaria as mesmas palavras para dizer isso. Quem vai permanecer de pé? Quem vai ter forças para encarar Deus quando Ele vier no juízo? Por que é importante isso? Por que eu estou aqui enfatizando essa figura de se manter de pé? Porque você vai notar que no capítulo 7 tem um grupo que se mantém de pé. A pergunta: quem estará de pé diante de Deus? A resposta é: tem gente que vai se manter de pé. Veja aí o versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A pergunta é: quem poderá ficar de pé diante do cordeiro? A resposta é: os salvos poderão. Os salvos estarão de pé diante de Deus.
Nós temos agora, a partir do versículo 9, a descrição dos que foram salvos na tribulação, se encontrando com Deus nos céus. Lembra que eu falei da câmera que está filmando o céu, filmando a terra, filmando o céu, filmando a terra? Você acabou de ver 144 mil pessoas sendo seladas na terra, não foi isso? Só que agora a câmera sobe e ela vai falar dos céus. Ela vai falar agora de pessoas que se converteram na tribulação e estão agora diante de Deus. Foram mortas, foram assassinadas na tribulação e estão diante de Deus. Morreram naquele período. E olha o que é dito, que eles estão de pé diante de Deus. Veja quem eles são, esses que estão de pé. Versículo 13 e 14. Apocalipse, capítulo 7, verso 13 e 14. Muitas informações, né? Mas é bom. Versículo 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eu fico, às vezes, vendo essa pergunta e olhando para a resposta de João, e eu fico me questionando, né? Por que essa pergunta? Meus irmãos, lembra de Jó? Quando Jó está questionando a Deus, faz um questionamento, faz outro, coloca um juiz aqui para julgar entre Deus e a minha vida. Por que Deus fez isso? Ele começa a fazer questionamentos. Aí Deus diz: Jó, se você me responder uma bateria de perguntas, eu te respondo o que você quiser. Agora me responda. Aí Deus começa a fazer as perguntas: por que o céu é azul? Por que é assim? Por que é assim? Por que é desse jeito? Por que é assim? Por que é assim? Por que é assim? Qual é o propósito de Deus com aquelas perguntas? Mostrar: Jó, por que você está me questionando? Se você não sabe de nada, meu amigo. E ele faz uma bateria de perguntas para Jó. Aí quando você acha que ele vai parar de perguntar, Jó respira e diz: Deus, aí parei não. Peraí. Aí Deus começa outra bateria de perguntas. Uma cada um. Qual é a resposta de Jó? Não sei. Parece um Enem para algumas pessoas. Não sei. E Jó vai dizendo: não sei. Chega aqui João, no céu, tem uma visão. João, quem são essas pessoas? Se fosse a igreja, ele sabia, porque ele faz parte da igreja. Quem são essas pessoas, João? Responde João: rapaz, eu não tenho muita ideia. Eu não sei. Olha como o homem é colocado no seu devido lugar por Deus. Olha como essa arrogância que muitas vezes o homem tem, de querer saber todas as coisas, de querer estar acima de Deus. Uma pergunta. Olha, João está recebendo a revelação desde o capítulo 1. Não teve uma pergunta para João até agora, nenhuma. A primeira que foi feita, João, eu não sei. Mostra então a limitação do ser humano, a pequenez do ser humano diante de Deus, diante de sua revelação. Mostra que o homem deve se colocar no seu lugar. Olha a resposta de João, versículo 14. Respondi: meu Senhor, tu sabes, passou a bola, né? Sei, quem sabe é o Senhor. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Trata-se dos crentes que estão chegando, vindo da grande tribulação. Essa expressão grande tribulação é muito rica. Então, por mais que ela não seja um termo técnico para um período específico, a Bíblia a utiliza para falar de um momento de grande sofrimento, de grande dor. Então, não vou abrir os textos, vou só te dar as referências. Se você vai, por exemplo, para Daniel, capítulo 12, versículo 21, você vai ler lá que esse período vai ser um período de grande angústia. Mas é dito também que muitos serão salvos. Interessante a descrição. Vai ser um período de angústia, um período dificílimo, mas muitos vão ser salvos. Mateus 24 sempre volta, né? Versículos 21 e 22 diz assim: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora,
não tem havido, nem haverá, jamais, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então ele está falando aqui de um período que nunca houve, nunca haverá, um período de grande angústia, de grande dificuldade. E quando você chega em Apocalipse, ele usa a mesma expressão, a grande tribulação acontecendo. Então quem são estes que estão diante de Deus? Uma grande multidão. São 144 mil, certo? Não. Agora você tem o resultado do trabalho dos 144 mil. São aqueles que se converteram na tribulação. Lembra que eu fiz a comparação aqui da igreja em Pentecostes, em Atos, que vai se espalhando e vai alcançando todas as regiões, e a igreja vai se multiplicando. Isso acontece também na tribulação, vai se multiplicando, a salvação vai entrando em todos os povos, raça, língua, nação, e essas pessoas vão sendo perseguidas, vão morrendo, e elas se chegam diante de Deus em adoração. Então o que o texto nos diz é: quem são estes que estão com vestiduras brancas diante de Deus, de pé diante de Deus? São os que vêm da grande tribulação, são os salvos da grande tribulação. Então o que nós temos aqui? Eles têm roupas alvas. É importante entender isso. Eles foram comprados, eles são escravos, eles têm o nome do Senhor, 144 mil lá, e agora tem uma descrição de que estes aqui, que se converteram, têm uma roupa branca, algo muito parecido com o que nós já vimos no quinto selo, com aqueles que estão debaixo do altar, que chegaram e estão nos céus. Então você tem uma descrição aqui também celestial. Então, nós sabemos agora quem são os convertidos da obra missionária grandiosa que vai acontecer na tribulação, como é dito em Daniel, que muitos serão salvos, Daniel 12:1. Mas não é dito apenas que eles são, é dito que eles estão fazendo no céu. É dito que eles clamam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, quem se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Versículo 10 do capítulo 7. No versículo 10, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, quem se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Lembram dessa expressão? Clamavam em grande voz? Nós já falamos dela quando estávamos falando da adoração diante de Deus. Mais uma vez, você tem uma adoração diante de Deus. E como eles cantam? Em grande voz. Eles colocam a voz para fora. Eles estão cantando. E a Bíblia faz questão de dizer: eles cantam forte. Eles cantam em grande voz diante do Cordeiro. Eles não se contêm. Não há timidez na adoração. Você escuta a voz daquele povo em grande voz. Qual o conteúdo da canção deles? Eles estão adorando a Deus. Qual o conteúdo da adoração? A salvação pertence a Deus. Notaram isso? Este é o conteúdo da salvação. Preste atenção nessa frase. A salvação é propriedade exclusiva de Deus. Salvação é de Deus. Por isso, alguém só pode ser salvo se Deus presentear, se Deus conceder, porque a salvação é de quem? De Deus. Isto mostra, meus amados irmãos, que quem está no céu entende que não está no céu porque conquistou a salvação. Pode até ser que alguém na terra ainda pense: eu participei, eu fiz isso, eu dei aquilo. No céu, quem está no céu, quem chegou dentro do trono, entende: a salvação pertence somente a Deus. Não há confusão teológica no céu. Ninguém lá está se confundindo, não. Ninguém lá está se prostrando um diante do outro, dizendo: pai, não foi bem, viu? Se converteu. Seja louvado o teu nome. Não. No céu, aonde a glória é somente Deus. Por quê? Porque a Deus, somente Deus, pertence a salvação. Verdade mais clara do que esta não dá para expressar. Se você não consegue conceber essa verdade, quando você chegar no céu, você vai entender. Porque no céu você vai
E isso já vem como um rastro do livro de Apocalipse, porque só um poderia abrir os selos, só um poderia abrir o livro, só um é digno. No capítulo 5, por quê? Porque ele morreu pelos seus, e a morte dele comprou os seus servos. Então o que eles estão cantando? Um cântico de glória a Deus por conta da salvação. Em outras palavras, eles estão dizendo: Senhor, eu estou aqui no céu porque o Senhor me salvou. Essa é a verdade. Essa verdade, meus irmãos, não é exclusiva de Apocalipse também. É uma verdade que já é encontrada no Antigo Testamento. Quando você chega em Jonas, do profeta Jonas, você tem as mesmas palavras em Jonas. Jonas capítulo 2, versículo 9. O que é dito lá? Jonas capítulo 2, versículo 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor o que pertence a salvação. A salvação pertence a Deus. É claro no Antigo Testamento e é claro no Novo Testamento. O livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9, que a gente conhece tão bem, sabe decorado, confirma essa verdade. Quando diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é o que? Dom de Deus. O que é dom? O que significa a palavra dom? Literalmente a palavra dom no texto grego significa presente. É um presente que nós recebemos pela graça. O que é graça? Dona Helena, só Adolfo, lembra? Graça. O que é graça? Favor imerecido, presente imerecido. Por que é presente? Porque a salvação é de quem? É de Deus, pertence a Deus. Ninguém conquista a salvação. Salvação não é por obras. Você não pode fazer nada para ser salvo. Salvação é presente, é graça. É importante entender isso. Alguns ainda dizem assim, querendo driblar a salvação de Deus. Tudo bem, pastor, pela graça sois salvos, mas é mediante a minha fé. Rapaz, a gente vê esse tipo de argumentação, e a gente nota que é um coração endurecido e rebelde contra Deus. Porque a Bíblia é clara em relação à fé. É um presente por completo. Salvação vem como um presente total. Eu só sou salvo pela fé. Então Deus tem que me dar a fé também para que eu possa ser salvo. A fé também é dele. Eu vou ler alguns textos aqui. Não vai dar tempo de você abrir, para a gente não se dar um caminho, você pode anotar. Só para você notar e sair desse culto com a certeza de que a fé é de Deus igual a salvação. Então nota aí. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Eu vou ler porque já está aqui anotado. Presta bem atenção. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, presta atenção, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quem repartiu a fé? Bem, vamos continuar aqui. Atos capítulo 3, versículos 15 e 16. Nota aí. Atos 3, versículos 15 e 16. Dissarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé em o nome de Jesus, que é esse mesmo nome, fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. A fé que chega, que vem por meio de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21. Tentando espantar de vez aí a visão equivocada da salvação com a minha participação, com a minha parcela. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
procedimento que os nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Eu tenho fé em Deus. É Jesus que me dá esta fé. Ele é o instrumento capacitador da fé. O que dizer de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz que nós, falando lá a respeito de olhar, um olhar esperançoso, um olhar de esperança, digo, olhando firmemente para o autor e consumador da... Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não é que Jesus é apenas o autor. O que é ser autor de algo? Alguém que é autor de um livro, o que é que significa? Que ele escreveu um livro, e é a propriedade dele. Jesus, além de nos dar a fé, autor da fé, ele faz com que essa fé seja efetiva. Ele faz com que essa fé funcione. Então ele é autor e consuma a nossa fé. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça, olha aí a palavra graça, de padeceres por Cristo, e não somente de creres nele. Foi concedida a graça de sofrer, mas não somente de sofrer, foi concedida a graça também de crer em Jesus. Então crer, ter fé também é graça. É Deus quem nos dá esta fé. Então, a fé é minha ou não é? A fé é minha de maneira individual, porque eu a tenho, eu a recebi, é minha. Mas é minha porque eu recebi de Deus. Então, quando é dito a respeito da tua fé, se pressupõe que você recebeu essa fé. Por isso que Tiago diz que todo dom perfeito vem lá do alto, vem de Deus. Então, a salvação pertence a Deus. E é por isso que os céus estão cantando, eles estão louvando, eles têm motivo para glorificar a Deus, para adorar. Por quê? Porque a salvação pertence a Deus, mas Ele nos deu, Ele nos concedeu. Igreja, eu preciso repetir isto vez após vez, porque me pesa o coração. Nós temos motivo de sobra para cantar, louvar e adorar a Deus, independente dos meus problemas, independente do meu desemprego, independente da minha dificuldade, independente da minha doença. Por quê? Porque a salvação pertence a Deus e Ele me deu. Ele me deu. Eu não merecia. Efésios 2:9 diz: não por obras para que ninguém se glorie. Eu não fiz nada, mas Deus me deu. Isso é motivo de você cantar, é motivo de você adorar, é motivo de você em alta voz cantar a Deus todo domingo, louvar a Deus com o coração cheio de alegria, porque é isso que acontece assim que a gente chega no céu. Assim que aqueles chegaram no céu, eles chegaram diante do trono e agradeceram e cantaram um cântico de grande gratidão. O texto diz que eles foram alvejados pelo sangue do Cordeiro. Qual é a ideia de alvejar? Ficar branco, né? É a ideia de limpar. Aqueles que estão diante do Cordeiro adorando, é porque eles foram purificados pelo sangue do Cordeiro. Agora, na nossa linguagem, se você parar para pensar na imagem, você não consegue lavar nada com sangue. O sangue faz é sujar, não é limpar. Mas a figura aqui é a seguinte: nós somos pecadores, pecadores imundos. É por isso que a Bíblia diz que nós nos removemos do lamaçal do pecado. Nós temos uma alma apodrecida de pecado, fétida. E a obra de Jesus purifica a minha alma, purifica o meu ser, me limpa de todo o pecado.
E só através dessa limpeza feita por Jesus e unicamente pelo sangue de Jesus é que eu posso entrar nos céus. E ao chegar nos céus, eu adoro e reconheço o que Ele fez por mim. Se não fosse suficiente para nós este grande presente da salvação, este dom maravilhoso que nós recebemos, eu quero encerrar essa mensagem com um dos textos mais belos que você vai ler em Apocalipse. Olha que texto motivador que nós encontramos aqui. Veja os versículos 16 e 17. É o último texto. Eu não posso deixar de citá-lo. Versículos 16 e 17. Além de toda a alegria da salvação, olha aí o que esse texto diz. Versículos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pense por um momento na tribulação, o anticristo governando, e só pode negociar quem tem a marca da besta. Quem não tiver a marca do diabo não poderá vender nem comprar. E a ideia, meus amados irmãos, é que o povo de Deus, naquele período, passará grandes dificuldades, grandes necessidades, grande perseguição. Mas ao chegar no céu, eles recebem a seguinte informação: passaram fome por causa do meu nome, mas nunca mais passaram fome. Tiveram sede por causa do meu nome, porque fugiram do deserto para não serem assassinados pelo anticristo, mas nunca mais terão sede. O sol acabou queimando muitos de vocês, porque vocês não podiam fixar residência. Vocês tinham que ter várias residências e sair correndo o tempo inteiro por causa da perseguição. Muitos se queimaram. Mas o sol não terá mais poder para causar dano em vocês. E por último, vocês choraram, muitas lágrimas, muita dor, muita perseguição. Mas sabe de uma coisa? Nunca mais você vai chorar na vida. Nunca mais vai ter uma lágrima nos seus olhos de tristeza, decepção, frustração. Nunca mais. Deus diz, a partir da salvação, tudo que você sofreu neste mundo acabou. O nosso sofrimento tem prazo contado, prazo de validade diante de Deus. E nos céus não haverá nem possibilidade de você chorar, de você sofrer. Tem verdade mais motivadora do que esta? Se você continua achando que é melhor passar no concurso, que é melhor ter filhos, que é melhor casar, que é melhor passar no concurso da faculdade, você ainda não entendeu o que de fato é melhor. Porque o que existe de melhor para a vida de alguém, para a minha vida e para a sua vida, é este momento, é ter essa expectativa de um dia estar com o nosso Deus em pleno relacionamento, em plena intimidade, em plena adoração, livre da nossa natureza pecaminosa, livre deste mundo, dessa maldade. É isso que nos aguarda, igreja. É isso que nos espera. Então, a partir de verdades como estas, nos alegremos, nos motivemos, façamos a obra de maneira árdua, soframos se for necessário, sejamos perseguidos se for necessário, nos sacrifiquemos, porque é hora de sacrifício, é momento de padecer, é momento de luta. Isto vai acabar, mas ainda não chegou o momento, vai chegar. Continua de pé, igreja, porque é assim que nós vamos estar diante do Cordeiro, de pé, em adoração, reconhecendo a salvação.
salvação, reconhecendo tudo de bom que Deus tem preparado para nós. Você que está aqui esta noite, que ainda não foi purificado pelo sangue do Cordeiro, você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, você que continua lutando contra Deus, você que ainda não deixou de se auto-adorar para adorar o único que é digno, saiba que salvação só é possível em Cristo Jesus. Se prostre diante dele, reconheça Jesus Cristo e você ganhará dele a salvação, porque é presente dele. Talvez esse Deus queira te presentear esta noite. A graça é dele, é ele que tem e domina a salvação. Talvez esse presente queira ser dado para você essa noite. Você que tem resistido e ainda não entregou a sua vida a Cristo. Mais uma oportunidade de te dar. Mais uma oportunidade de se quebrantar diante dele e usufruir da presença dele e do amor dele. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, pense, porque esse presente pode ser dado para você assim. Não vai. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por verdades tão impactantes e tão fortes. Verdades, ó Deus, que faz com que a nossa vida neste mundo perca todo o sentido, perca a graça. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor fez um interlúdio no juízo, parou o juízo para falar do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça para com os santos. Como é bom saber, Senhor, que posso ser amado por ti também. Enquanto os irmãos estão orando, eu quero perguntar para você que está aqui conosco, se este presente foi concedido para você hoje. Se você entendeu essa mensagem e sabe que Deus está falando com você e quer tomar essa decisão, que já devia ter tomado há bastante tempo, mas só agora o Espírito Santo te capacitou. Levante a sua mão e tome essa decisão. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. É este encontro com este Deus maravilhoso. Cada um sabe, porque Deus fala ao próprio coração e à própria consciência. Se você está aqui e quer tomar essa decisão, levante as suas mãos para que a gente possa se alegrar com aquilo que Deus fez na sua vida. Alguém? Deus amado, a tua palavra não volta vazia, como aprendemos em Isaías 55. E, ó Deus, os corações presentes possam receber a graça do Senhor, porque não depende de quem quer ou de quem pode, depende, Senhor, da tua concessão. Louvado seja o teu nome, a tua igreja te adora, e queremos cantar neste momento em alta voz, agradecidos pela salvação, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Peço que a igreja fique de pé. A Bíblia diz, como nós devemos cantar, e eu tenho certeza que você está alegre essa noite, vamos cantar que esse nosso Deus é soberano, faz como quer e sempre faz o melhor. Amém? Vamos cantar. Tu és soberano. Absoluto.
Por sozinho e feliz, cansado e faminto que sou.